Você ainda acredita que precisa de alguém para ser feliz. Acredita que só vai sorrir de verdade quando tiver uma companhia perfeita ao lado. Que só vai se sentir completo quando encontrar um relacionamento estável, alguém que te entenda, te escute e te preencha. Mas eu te pergunto com toda a frieza e clareza que você precisa ouvir agora. E se essa pessoa nunca vier? E se ninguém aparecer? Você vai passar a vida esperando? Vai adiar sua felicidade até que a equação dê certo? Vai negociar a sua paz com o acaso do destino alheio? Chega. A verdade é dura, mas te liberta. Ninguém tem obrigação de te fazer feliz. A sua alegria é um projeto individual. E até que você entenda isso, vai continuar repetindo o mesmo ciclo, pulando de pessoa em pessoa, de ilusão em ilusão, acreditando que a próxima companhia vai resolver o que só você pode curar dentro de si. Aprender a ser feliz sozinho é a habilidade emocional mais ignorada e a mais essencial. Porque enquanto você não se basta, você se vende. Enquanto você precisa de alguém para sorrir, você vai se submeter a situações que te machucam. Enquanto você não se ama por completo, vai aceitar migalhas e chamar isso de banquete. E o pior, vai chamar de amor aquilo que é só anestesia emocional. Ser feliz sozinho não é se fechar para o mundo. É abrir a porta para um mundo que começa dentro de você. É entender que sua vida é muito maior do que sua carência. É perceber que liberdade não é ter alguém ao lado, é não precisar. Porque quando você aprende a ser feliz sozinho, você se torna inabalável. Você se torna seu próprio refúgio, sua própria motivação, seu próprio porto seguro. E aí sim, se alguém vier, será por soma, não por necessidade. Quantas decisões erradas você já tomou porque não queria estar só? Quantas mensagens você enviou tarde da noite porque o silêncio te assustou? Quantos relacionamentos você forçou porque confundiu apego com amor? A verdade é, ninguém nos ensinou a estar bem sozinhos. Nos ensinaram a procurar, a desejar, a precisar, mas não nos ensinaram a ser completos, ser plenos, ser felizes, mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente isso que este vídeo vai te ensinar. Não com promessas vazias, não com frases bonitas de autoajuda, mas com ideias profundas, estratégias mentais, práticas estoicas e reflexões que vão virar sua chave interna. Você vai aprender de forma clara e direta como desenvolver a arte de estar bem consigo mesmo. Vai entender por que isso é um diferencial competitivo na vida emocional, profissional e pessoal. E vai sair daqui com uma nova visão, a de que a verdadeira felicidade não depende de ninguém. Ela depende de estrutura, direção e propósito. Talvez você esteja vendo esse vídeo agora com o coração partido. Talvez tenha acabado de sair de um relacionamento ou esteja se sentindo ignorado, abandonado, solitário. E tudo isso é válido, tudo isso é real. Mas eu te faço um convite. Use essa dor como combustível. Transforme essa fase em laboratório emocional. Você vai descobrir que há uma força dentro de você que estava adormecida e ela desperta no silêncio, na presença de si, no autocuidado. Você não precisa mais correr atrás de ninguém para se sentir importante. Você não precisa mais implorar por atenção, por companhia, por presença. A presença mais importante da sua vida é a sua. E quando você se torna alguém com quem você ama estar a sós, tudo muda. O que era carência vira autonomia. O que era medo vira paz. O que era vazio vira propósito. Então prepare-se, porque o que vem a seguir não é um conteúdo comum. É um manual de poder emocional. É uma jornada de reconstrução. Não para te endurecer, mas para te estruturar. Não para te afastar de todos, mas para te aproximar de si. Ao final desse vídeo, se você ouvir com o coração aberto, você vai entender que a felicidade sozinho não é o plano B da vida. É o plano A da maturidade. E quando você domina isso, você finalmente começa a dar certo. Felicidade solo é uma habilidade, não um acaso. Felicidade sozinho não é um acidente emocional. Não é algo que simplesmente acontece quando a vida te esvazia de pessoas. Ela é uma construção, uma prática, um treino interno que poucos dominam. E exatamente por ser uma habilidade, ela exige decisão, repetição e coragem. Coragem para olhar para dentro, para lidar com seus vazios, para assumir a responsabilidade pela sua própria alegria.
Porque enquanto você acreditar que felicidade é um presente que alguém vai te entregar, você sempre vai viver esperando, sempre vai viver carente, sempre vai viver dependente. E alguém emocionalmente dependente nunca está no controle da própria vida. A felicidade solo nasce no momento em que você entende que é possível, real e totalmente viável ser completo sem precisar que ninguém te valide, te aceite ou te queira. Existe uma mentira que a sociedade te contou desde cedo. A mentira de que estar sozinho é fracasso, de que felicidade é algo que sempre envolve outra pessoa, de que o ápice da realização humana é ser escolhido por alguém. E essa narrativa cria pessoas emocionalmente frágeis, desesperadas por companhia e aterrorizadas pela ideia de ficarem consigo mesmas. Mas a verdade é outra. A felicidade que depende de alguém é sempre instável. A felicidade que nasce dentro de você é inabalável. É por isso que aprender a ser feliz sozinho é uma habilidade tão poderosa. Ela te devolve a posse da sua vida. Ela te devolve a paz. Ela te devolve o eixo interno que nunca deveria ter sido deixado nas mãos dos outros. Quando você entende que ser feliz sozinho é uma habilidade, não uma coincidência, você começa a tratar seu mundo interior com a mesma seriedade que trata um trabalho, uma meta ou um projeto profissional. Você percebe que felicidade não é apenas um estado emocional, é um conjunto de competências. Competências como autoconhecimento, autonomia, clareza mental, disciplina emocional, capacidade de dar propósito ao próprio dia, habilidade de criar prazer saudável na rotina e capacidade de desfrutar da própria companhia. Essas competências não surgem do nada. Elas são desenvolvidas, elas são fortalecidas com prática. E quanto mais você as treina, mais forte você se torna. É fácil ser feliz quando alguém te ama. É fácil ser feliz quando alguém te valida. É fácil ser feliz quando alguém te faz sentir especial. Mas é no silêncio, sem plateia, sem elogios, sem mensagens, que você realmente descobre quem você é. E mais importante, descobre se você gosta de quem você é. Muita gente se desespera com a solidão, não porque está realmente só, mas porque não suporta conviver consigo mesma. Não suporta seus próprios pensamentos, seus próprios hábitos, seus próprios vazios. A felicidade solo, por isso, é a maior escola de maturidade, porque ela te obriga a olhar para suas falhas, suas necessidades e suas ilusões. E ao lidar com isso, você cresce, você evolui, você se fortalece. Ser feliz sozinho é, acima de tudo, ser responsável pela própria experiência emocional. É parar de terceirizar a sua alegria. É parar de culpar o mundo por não te entregar o que só você pode criar. É entender que a sua vida é uma obra e você é o único artista capaz de pintá-la com cores que façam sentido. Quando você percebe que felicidade é construção, você para de buscar atalhos emocionais, para de procurar salvadores, para de correr para braços errados. Você finalmente entende que nada no mundo é tão valioso quanto a habilidade de manter a própria mente em equilíbrio. A grande vantagem de quem domina a felicidade solo é simples. Ninguém pode levar isso embora. Você não fica vulnerável aos humores, às ausências ou às escolhas dos outros. Você para de viver em função do externo, e isso não te torna frio, distante ou isolado. Te torna livre. Livre para amar sem depender. Livre para estar com alguém sem se perder. Livre para construir relações a partir do excesso, não da necessidade. Muita gente diz, mas eu não consigo ser feliz sozinho. E a resposta é direta. Claro que não consegue. Ninguém nasce sabendo. Assim como ninguém nasce sabendo dirigir, cozinhar, treinar, estudar ou falar um novo idioma. Felicidade solo é exatamente isso, uma habilidade treinável. Você pratica, você repete, você erra, você ajusta, você evolui. E com o tempo, você percebe que algo começa a mudar. Você percebe que o silêncio já não te assusta como antes. Você percebe que a sua presença começa a te nutrir. Você percebe que, pela primeira vez, você não está mais tentando preencher um buraco. Você está construindo uma base. Ser
feliz sozinho é a vitória emocional mais importante da vida adulta, porque quando você se basta, tudo o que vem de fora vira bônus, não necessidade. E quando você chega nesse estado, você finalmente se torna indestrutível. 2. A vida fica mais clara quando você para de precisar de alguém. Enquanto você estiver preso à ideia de que precisa de alguém para ser feliz, sua visão de mundo continuará embaçada. Você não enxerga com clareza quando está emocionalmente dependente. Você idealiza, distorce, ignora alertas, ignora verdades e se afunda em fantasias só para manter alguém por perto. Mas quando você rompe com essa dependência, quando aprende a se bastar emocionalmente, algo poderoso acontece. A vida começa a ficar mais nítida, as suas decisões melhoram, sua percepção se afia, suas escolhas deixam de ser baseadas em medo e passam a ser guiadas por consciência. A sua mente sai da neblina e entra na lucidez. É como se você estivesse, pela primeira vez, enxergando o mundo com os próprios olhos e não com os olhos da carência. Quando você precisa de alguém para se sentir completo, qualquer migalha de afeto vira banquete, qualquer presença vira alívio. E esse desespero afetivo te torna cego para as bandeiras vermelhas, para os abusos sutis, para os desequilíbrios emocionais que, com o tempo, destroem sua paz. Você começa a aceitar o que não deveria. Você começa a tolerar o que machuca. E pior, você começa a se trair para manter alguém ao seu lado. Mas quando você é feliz sozinho, essa lógica muda. Você não precisa mais aceitar o que não condiz com a sua essência. Você para de negociar seus princípios em troca de companhia. Você deixa de lado a ideia de precisar de alguém e começa a se perguntar: essa presença soma ou atrapalha? Ser emocionalmente autônomo te devolve o filtro racional que o medo da solidão havia bloqueado. Você passa a discernir com mais facilidade quem realmente merece estar na sua vida e quem só está ocupando espaço. Você para de criar expectativas irreais. Você para de jogar o peso da sua felicidade nos ombros de outra pessoa. E isso não te faz frio, distante ou desapegado. Isso te faz justo, porque ninguém nasceu para carregar a responsabilidade de ser o centro emocional da vida de outra pessoa. E quando você para de exigir isso dos outros, você liberta as pessoas e, principalmente, liberta a si mesmo. Quem não precisa de ninguém para ser feliz, não vira refém emocional de ninguém. Essa pessoa começa a fazer escolhas mais conscientes em todas as áreas da vida. Escolhe melhor com quem se relaciona. Escolhe melhor os ambientes que frequenta. Escolhe melhor os trabalhos que aceita. Escolhe melhor as batalhas que enfrenta. Tudo se torna mais claro quando sua felicidade não depende de alguém estar ou não do seu lado. Imagine uma pessoa que vive com medo de perder o outro. Essa pessoa não age com autenticidade. Ela age com cautela exagerada, vive pisando em ovos, tenta agradar o tempo todo, se anula para manter a relação. E com isso ela vai perdendo a própria identidade. Agora imagine alguém que é feliz sozinho. Essa pessoa é livre para ser quem é. Ela não tem medo de falar o que pensa. Ela não teme o fim, porque ela já tem o começo dentro dela. Ela não se vende por amor. Ela se respeita antes de amar. E justamente por isso, quando ela ama, ama de forma mais pura, mais verdadeira, sem grude, sem obsessão, sem dependência. A felicidade solo tira o excesso de peso das relações. Você para de esperar que o outro te salve, te cure ou te complete. Você já está inteiro. E por estar inteiro, você se relaciona com muito mais equilíbrio e verdade. Você não exige que o outro supra seus vazios. Você convida o outro a caminhar ao seu lado, lado a lado, não como muleta, mas como parceiro. Isso é clareza emocional. E não é só nos relacionamentos amorosos que a vida clareia. Quando você para de precisar de alguém, você também para de aceitar qualquer coisa por medo de ficar só. Você diz mais não. Você estabelece limites com mais facilidade. Você não tem medo de ficar sozinho num projeto, numa decisão,
numa jornada. Você banca suas escolhas porque sabe que, no final do dia, tem a si mesmo para sustentar o que for preciso. A clareza emocional nasce da estabilidade interna. E essa estabilidade só vem quando você não precisa mais de ninguém para respirar. É claro que ter alguém pode ser bom, pode ser leve, pode ser lindo, mas quando é preciso, deixa de ser amor, vira prisão emocional, vira corda no pescoço, vira tensão constante. E ninguém merece viver com medo de ser deixado para trás só porque não consegue viver consigo mesmo. Felicidade real é aquela que não se desfaz quando o outro vai embora. É aquela que continua firme quando a porta se fecha, quando o celular não toca, quando a mensagem não vem. Essa felicidade é rara, mas possível, e você só vai descobri-la quando parar de precisar de alguém e começar a se aprofundar em si mesmo, na sua companhia, na sua rotina, nos seus pensamentos, nos seus sonhos, nos seus próprios braços. Você não nasceu para ser metade, você nasceu para ser inteiro, e toda vez que você deposita sua inteireza em alguém, você entrega nas mãos dos outros o controle da sua sanidade. Chega, você merece mais do que isso. Você merece clareza, você merece a liberdade de olhar para a própria vida e dizer: eu sou suficiente, e tudo o que vier a mais é bônus, não salvação. 3. Autossuficiência emocional. O primeiro passo para a liberdade. Autossuficiência emocional é a base da liberdade verdadeira. Enquanto você depender dos outros para se sentir validado, amado, aceito ou feliz, você estará acorrentado. Não importa o quanto você conquiste externamente, se internamente você ainda for um escravo da carência, do medo da rejeição e da necessidade de aplausos, sua vida continuará instável. E liberdade sem estabilidade não é liberdade, é ilusão. Você pode até parecer forte por fora, pode parecer bem-sucedido, pode até ter uma boa aparência, mas se emocionalmente você precisa que alguém te diga quem você ainda não é livre. Autossuficiência emocional não é arrogância, frieza ou ego inflado. É maturidade, é saber que você é o único responsável por sustentar sua paz. É saber que a sua alegria não pode depender do humor, da presença ou da atenção de ninguém. É ser emocionalmente leve o suficiente para desfrutar da vida a dois, mas emocionalmente forte o suficiente para seguir em frente sozinho, se for necessário. É viver o amor sem implorar. É viver a amizade sem cobrança. É viver a vida com leveza. Porque você sabe, quem te abandona não te destrói, quem te decepciona não te anula, quem te rejeita não te define. Sem autossuficiência emocional, tudo te abala. Um olhar torto te derruba, uma ausência te desmonta, uma crítica te paralisa, e assim você vira um boneco nas mãos das reações alheias. Você deixa de ser protagonista da própria vida e se transforma num espectador afetivo, esperando que alguém te trate bem para que você se sinta bem. Mas quando você começa a desenvolver autossuficiência emocional, esse jogo vira. Você se levanta sem plateia, você segue sem aplausos, você se mantém firme, mesmo quando ninguém reconhece o seu valor, porque você já sabe quem você é. Você já aprendeu a se amar sem intermediários. Você já entendeu que a sua autoestima não está à venda. E como se constrói isso? Não é de uma hora para outra. A autossuficiência emocional é como um músculo. Você precisa treinar todos os dias. É no dia em que você não manda aquela mensagem desesperada que você fortalece sua identidade. É quando você escolhe o silêncio ao invés de implorar por explicações que você treina seu amor próprio. É quando você acorda e decide viver bem, mesmo que ninguém tenha te desejado bom dia, que você pratica a sua liberdade. Cada pequena escolha conta. Cada vez que você se escolhe, mesmo diante da dor, você cresce. Cada vez que você permanece em paz, mesmo quando o outro te ignora, você evolui. Autossuficiência emocional também significa saber lidar com o tédio, com o silêncio, com o tempo livre. Muita gente se envolve em relações destrutivas não por paixão, mas por falta do que fazer consigo mesma. Usam pessoas como distração para fugir de si, e isso é uma forma silenciosa de autossabotagem.
porque você pode até fugir temporariamente, mas uma hora vai se encontrar com seu vazio. E se você nunca aprendeu a encará-lo, ele vai te engolir. Por isso, uma parte fundamental da autossuficiência emocional é saber construir prazer interno. É desenvolver hobbies, rotinas, paixões que não dependem de ninguém. É saber passar um final de semana consigo mesmo e sentir que está tudo bem. É aprender a olhar para dentro e dizer: eu sou uma boa companhia para mim. Ser emocionalmente autossuficiente também significa parar de implorar por presença. Você não persegue mais quem se afasta. Você não força mais conexões quebradas. Você não precisa mais provar que merece ficar, porque quem já entendeu o próprio valor não gasta energia tentando convencer ninguém disso. Você entende que quem quer, demonstra. Quem gosta, cuida. Quem respeita, permanece. E quem vai embora, deixa espaço. Espaço que você não preenche com desespero, mas com paz. Quando você atinge esse nível, sua energia muda. As pessoas sentem. Você não precisa gritar sua autossuficiência. Ela se manifesta na forma como você se posiciona, na forma como você se prioriza, na tranquilidade com que você lida com a ausência dos outros. Você não está mendigando atenção. Você não está correndo atrás. Você está centrado, firme, pleno, porque sua base está em você. É nesse ponto que a liberdade real começa. A liberdade de ser você mesmo sem medo de ser rejeitado. A liberdade de seguir seus próprios caminhos, mesmo que ninguém compreenda. A liberdade de estar bem consigo mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Essa liberdade não tem preço. Ela te protege do emocional alheio, te blinda contra manipulações, te resgata de relações tóxicas. Ela te transforma num ser humano inteiro. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você atinge esse estado, você não só vive melhor sozinho, como também atrai relações muito mais saudáveis. Porque agora você não está mais buscando alguém para te salvar. Você está aberto a compartilhar e não a sobreviver emocionalmente através do outro. E esse é o verdadeiro amor maduro, aquele que nasce da liberdade, não da necessidade. 4. Aprender a se entender. O segredo da autocompanhia. Você não vai conseguir ser feliz sozinho enquanto não aprender a conviver consigo mesmo. E conviver consigo mesmo não é apenas suportar o silêncio ou saber se distrair, é saber se entender. É reconhecer quem você é, o que sente, por que sente e o que fazer com isso. É um mergulho, não uma fuga. É um relacionamento com sua própria mente, com seus próprios traços, com sua própria história. E só quando você aprende a se entender, você se torna uma boa companhia para si mesmo. Muita gente tem medo de ficar sozinha porque nunca aprendeu a decifrar o próprio mundo interior. Acham que estar sozinho é perigoso porque os pensamentos pesam, as memórias doem, o vazio incomoda. Mas o que dói, na verdade, não é a solidão, é a confusão interna que nunca foi resolvida. É o acúmulo de emoções engolidas, traumas não tratados, culpas escondidas. Quando você aprende a se entender, essa bagunça começa a se organizar. Você para de ter medo de si mesmo. Você passa a se ouvir com compaixão e não com julgamento. Você começa a fazer as pazes com quem você é. E como se entende alguém? Da mesma forma que você entende qualquer relação, com tempo, atenção e presença. Você precisa passar tempo com você, sem distração, sem correria, sem telas o tempo inteiro. Você precisa parar para se escutar, para se observar. O que te faz bem de verdade? O que te esgota? O que você tem aceitado por medo e não por desejo? O que você continua repetindo mesmo sabendo que te afasta de quem você quer ser? Essas perguntas não se respondem no automático. Elas exigem sinceridade brutal, exigem tempo com você mesmo, tempo real, sem máscaras, sem desculpas. Aprender a se entender também é aprender a lidar com suas emoções sem depender que alguém traduza ou alivie isso por você. Você começa a perceber quando está ansioso e sabe como se acalmar. Você identifica quando está triste e busca estratégias saudáveis para processar essa tristeza. Você reconhece seus gatilhos emocionais e começa a criar rotinas e proteções internas para lidar com eles. Você se trata com maturidade, com responsabilidade, com cuidado. Você se acolhe. Isso é autocuidado de verdade. Não é só
skincare ou uma tarde de descanso. É você saber o que precisa quando ninguém está por perto. É você construir um repertório emocional que te sustenta nos dias bons e ruins. É você ter uma conversa interna que te fortalece em vez de te destruir. É você ser o seu próprio mentor, seu conselheiro, seu melhor amigo. Quem não sabe se entender vive carente da validação alheia. Espera que alguém diga que está tudo bem. Espera que alguém o entenda, que o decifre, que o compreenda até nos silêncios. Mas isso não é justo, nem com você, nem com o outro. Entender-se é assumir a responsabilidade por comunicar suas necessidades, por regular suas emoções, por cuidar da própria saúde mental. É não transferir esse peso para ninguém. É não fazer de outra pessoa um terapeuta emocional não remunerado. E quando você começa a gostar da sua companhia, tudo muda. Você passa a curtir momentos simples consigo mesmo. Tomar um café em silêncio, caminhar ouvindo seus próprios pensamentos, organizar sua casa, seus livros, sua mente. Você cria prazer nas pequenas rotinas e descobre que o mundo interno pode ser mais interessante do que qualquer agitação externa. Isso é poder. Ser feliz sozinho não é se isolar do mundo. É saber que você não precisa fugir de si mesmo para viver. É estar em paz com sua mente. É gostar do que você pensa. É sentir que você se sustenta emocionalmente e que isso basta. Não porque você desistiu das pessoas, mas porque você se reencontrou dentro de si. Quem se entende, se sustenta. Quem se entende, se perdoa. Quem se entende, se orienta. Quer aprender a ser feliz sozinho? Comece se perguntando com sinceridade: eu me entendo? Eu sei do que eu gosto ou só sigo a maré dos outros? Eu sei quando estou mal ou preciso que alguém perceba por mim? Eu me escuto ou vivo me ignorando? Essas perguntas feitas com coragem são o início da transformação. Você não precisa mais esperar que alguém te veja, te ouça, te compreenda. Você pode começar a fazer isso agora mesmo. Autocompreensão é um poder silencioso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe quem é, o que sente e o que precisa. Você se orienta por dentro. Você se guia por intuição e clareza, não por carência ou confusão. Você descobre que é possível ser feliz sem plateia, sem companhia, sem espetáculo. Porque a paz verdadeira nasce quando a mente está em ordem, e a mente só se organiza quando você se torna íntimo de si. Felicidade solo não começa com liberdade externa, começa com ordem interna. E a ordem interna nasce no momento em que você decide de uma vez por todas se tornar especialista em si mesmo. 5. A rotina como fonte de felicidade autônoma. Falar em felicidade normalmente nos faz pensar em momentos extraordinários. Viagens, conquistas, reencontros, emoções intensas. Mas o que quase ninguém te ensina é que a verdadeira felicidade está nos detalhes repetidos, na rotina bem construída, nos pequenos hábitos diários que te sustentam quando ninguém está por perto. Se você quer ser feliz sozinho, precisa aprender uma coisa fundamental. Rotina é abrigo. Rotina é estrutura emocional invisível. Ela te protege de si mesmo, te organiza, te dá direção. Ela é o alicerce da sua felicidade autônoma. Sem rotina você vive reagindo. Reage ao humor do dia, ao feed do celular, à ausência de alguém, à sua própria bagunça mental. Você acorda perdido, atravessa o dia disperso, termina a noite com vazio. E então, você acha que o problema é estar sozinho, quando na verdade o problema é estar solto. A solidão só dói tanto quando ela encontra um terreno desorganizado dentro de você. Mas quando há rotina, há eixo. E quando há eixo, há paz. Rotina é como uma âncora mental. Ela te puxa de volta para o essencial. Ela te lembra de quem você é quando o mundo tenta te distrair. Ela é a disciplina emocional transformada em prática diária. E não precisa ser nada complexo ou rígido. Basta que tenha sentido para você. Acordar e fazer sua cama com atenção. Tomar um café com calma, presente no momento. Ler um trecho de um bom livro. Escrever algumas linhas sobre como você está se sentindo. Cuidar do seu corpo com algum movimento físico, ainda que simples. Planejar o dia com intenção.
dormir no horário. São detalhes, mas que juntos constroem um ambiente emocional seguro dentro de você. Rotina é onde você se encontra quando tudo parece estar se perdendo. É onde você volta quando alguém vai embora. É o seu espaço de reconexão interna. Porque veja bem, a rotina não é prisão, ela é proteção. É ali que você se fortalece. É ali que você se prepara para os dias difíceis. É ali que você constrói confiança em si mesmo. E quando você confia em si, você não entra em pânico quando fica só, porque você sabe o que fazer. Você sabe como cuidar de si. Quem constrói uma rotina saudável, constrói também uma mente mais firme, menos suscetível ao caos externo, menos carente da presença alheia, menos dependente de distrações. A sua rotina diz muito sobre o tipo de felicidade que você está construindo. Se sua rotina é apenas consumo de dopamina, redes sociais, séries, comida exagerada, conversas superficiais, você está apenas se anestesiando. Mas se sua rotina envolve crescimento, cuidado, atenção e direção, então você está se curando. Você está se tornando emocionalmente autônomo. Não é sobre se isolar do mundo. É sobre criar um mundo dentro de você que faça sentido, que te sustente, que te acolha. É sobre fazer do seu dia uma estrutura que te aproxima da sua essência, não que te afasta dela. E isso exige presença, exige escolha, exige coragem de sair do modo automático. Uma boa rotina também te ajuda a lidar com a ansiedade de quem espera o outro. Quantas vezes você já passou o dia olhando o celular, esperando uma mensagem? Quantas vezes ficou paralisado emocionalmente porque alguém não apareceu, não respondeu, não quis te ver? Agora imagine que, em vez disso, você tivesse uma rotina tão bem desenhada que te ocupasse com o que realmente importa. Imagine que o tempo que você gastaria se preocupando com o outro, você estivesse usando para cuidar do seu corpo, da sua mente, dos seus planos. O resultado disso não é apenas produtividade, é paz, é autonomia, é o sentimento de que, com ou sem alguém, você sabe viver. Uma rotina bem feita te ensina uma lição poderosa. Você não precisa de grandes eventos para ser feliz. Você precisa de constância, de autocuidado diário, de escolhas alinhadas com seus valores, de disciplina suave, mas firme, de hábitos que alimentem o seu melhor, não que apenas te distraiam do pior. Você começa a perceber que a verdadeira alegria mora no simples, no repetido, no invisível para os outros, mas essencial para você. Quer ser feliz sozinho? Construa uma rotina que faça da sua vida um lugar bom para se estar. Torne seus dias tão bem organizados, tão bem cuidados, que você se sinta confortável mesmo nos silêncios, mesmo nos domingos longos, nas noites frias, nas manhãs sem mensagens. Faça da sua rotina um templo onde você encontra a si mesmo todos os dias, sem precisar de plateia, sem precisar de companhia. Felicidade solo não é feita de eventos, é feita de hábitos, é feita de repetição, é feita de propósito. E propósito se constrói na rotina, dia após dia, escolha após escolha, momento após momento. Quando a sua rotina começa a cuidar de você, você descobre o segredo. Você não está sozinho, você está acompanhado por uma versão de si mesmo que finalmente aprendeu a te amar. 6. Relacionamentos vão ser soma, não necessidade. Existe uma diferença brutal entre se relacionar por amor e se relacionar por necessidade. Quem precisa de alguém para ser feliz, entra em qualquer relação que ofereça um mínimo de afeto. Aceita migalhas, força conexões, ignora sinais óbvios só para não ficar sozinho. E esse é o caminho mais curto para a frustração emocional. Mas quando você aprende a ser feliz sozinho, os relacionamentos deixam de ser muleta e passam a ser escolha. Você para de se relacionar por desespero e começa a se relacionar por conexão real. Você já tem a própria felicidade, então não precisa que ninguém te complete. Quem vier, vem para somar. E isso muda tudo, porque agora você não aceita qualquer um. Você não tolera mais ser maltratado, ignorado ou desrespeitado. Você não se apega por carência. Você se conecta por afinidade, por valores, por verdade. Não precisa mais que alguém te preencha. Você já está cheio de si, cheio de paz, de propósito, de direção,
não. E quando você está cheio por dentro, fica fácil identificar quem vem para acrescentar e quem só quer sugar sua energia. Relacionamentos maduros nascem de pessoas que se bastam, pessoas que sabem ser felizes sozinhas, não jogam a responsabilidade da própria alegria nas mãos do outro. Elas não cobram atenção 24 horas por dia, não fazem drama por insegurança, não imploram presença. Elas sabem o valor do silêncio, o poder do espaço, a importância de respeitar o tempo de cada um. E isso cria um ambiente emocional leve, onde cada um é livre para ser o que é, sem amarras, sem pressões, sem jogos. Se você entra num relacionamento esperando que o outro resolva seus traumas, alivie seus medos, cuide da sua autoestima e preencha seus vazios, você está entrando como um fardo, não como parceiro. E isso, cedo ou tarde, desgasta qualquer amor. Agora, se você chega inteiro, com consciência de si, com equilíbrio, com clareza, você se torna uma presença leve, uma companhia agradável. Alguém que soma, não alguém que exige. E por isso você passa a atrair o mesmo. Quem é feliz sozinho não se desespera quando o outro se afasta por um tempo. Não entra em pânico quando o relacionamento passa por fases difíceis, porque ele não tem medo de ficar consigo mesmo. Ele não se sente perdido quando está só. Ele sabe esperar, sabe refletir, sabe manter a paz interior, mesmo quando o outro não está por perto. E essa paz, essa independência, cria segurança no vínculo, porque você não está preso, você está livre e mesmo assim escolhe ficar. Existe uma beleza rara nos relacionamentos entre pessoas que se bastam. Elas se respeitam mais, se escutam mais, não tentam mudar o outro para se sentir melhor, não pressionam para receber amor. Elas amam porque querem, não porque precisam. E esse amor é mais estável, mais consciente, mais profundo. Você só vai conseguir viver uma relação leve quando entender que sua felicidade não pode estar nas mãos de ninguém. É você quem a constrói todos os dias. Se o outro soma, ótimo. Se o outro decide partir, você continua. Não porque não dói, mas porque você já aprendeu a caminhar com as próprias pernas. Você sabe cuidar de si. Você sabe manter a paz. Você não se abandona por ninguém. E isso não significa frieza ou desapego tóxico. Significa que você valoriza tanto a própria saúde emocional que não aceita mais viver em função do outro. Você se cuida, se respeita, se prioriza. E quem te ama de verdade vai entender isso como força, não como distância. Relacionamentos não devem ser prisão, mas parceria, caminhada lado a lado. Não se trata de fundir duas metades carentes, mas de unir dois inteiros conscientes. Quando você entende que os relacionamentos devem ser soma, não necessidade, você se protege de entrar em conexões baseadas em medo. Você deixa de se agarrar ao que te faz mal, só para não se sentir só. Você passa a escolher com mais critério, mais calma, mais verdade. Você aprende a dizer não para aquilo que não te respeita, e isso te liberta. Você para de correr atrás, você deixa de mendigar presença, você olha para si mesmo e entende: eu sou o bastante. E a partir daí, tudo que vier é bônus. Felicidade não é estar com alguém. Felicidade é estar bem com você mesmo e escolher alguém que respeite isso. É viver uma relação sem perder sua individualidade. É amar sem se abandonar. É se entregar sem se anular. Quem é feliz sozinho sabe exatamente o que merece e não aceita menos do que isso. 7. Felicidade emocional é vida leve, sem cobranças, sem expectativas. Você não precisa carregar o mundo emocional nas costas para viver bem. Aliás, quanto mais leveza você coloca nas suas relações, mais liberdade você sente e mais felicidade você encontra. A verdadeira felicidade emocional não está em controlar tudo, nem em tentar garantir que o outro nunca vai embora. Ela nasce quando você aprende a soltar, a confiar, a viver sem expectativas sufocantes, sem cobranças que desgastam, sem aquela ansiedade constante de ter que agradar. Quem vive cobrando amor não entendeu o que é amar.
Quem vive esperando atenção o tempo todo está mais carente do que consciente. E quem deposita a própria paz na resposta, na presença e no comportamento do outro, ainda não entendeu o que é liberdade emocional. Você só vai ser feliz de verdade quando parar de esperar que o mundo te devolva algo. Quando você parar de entrar em relacionamentos como quem entra num mercado, esperando sair cheio de validação. A felicidade emocional nasce quando você se basta. Quando você aprende que o outro é livre para ir, para mudar, para não atender suas expectativas, e mesmo assim, isso não te destrói, porque você construiu dentro de si um espaço leve, equilibrado e estável. E esse espaço se chama maturidade. E maturidade emocional significa parar de exigir o que você mesmo ainda não aprendeu a dar. Você exige presença, mas não aprendeu a estar presente consigo. Você cobra atenção, mas não sabe cuidar da própria carência. Você pede constância, mas vive em desordem interna. A conta nunca fecha. Ser feliz sozinho exige esse salto. O salto de abrir mão da necessidade de controle, de deixar o outro ser quem é, sem projetar em cima dele todas as suas inseguranças, de se libertar da obsessão por respostas, mensagens, garantias. Quem é feliz sozinho vive com mais leveza porque não transforma todo o movimento alheio em um drama pessoal. Não interpreta silêncio como rejeição. Não transforma a ausência em abandono. Não vive lendo entrelinhas para alimentar a própria ansiedade. A pessoa que é emocionalmente feliz entende que a leveza é o solo fértil onde nasce o verdadeiro afeto. Relações não são contratos de obrigação, são espaços de escolha mútua, e só consegue manter um vínculo saudável quem aprendeu a não sufocar o outro com expectativas irreais. Você não tem que estar disponível 24 horas por dia. Você não tem que responder tudo de imediato. Você não tem que se moldar ao desejo do outro para ser aceito. E o outro também não tem que fazer isso por você. Leveza emocional é isso. Permitir que o outro seja o que é, sem que isso te destrua internamente. A felicidade emocional está mais ligada ao que você abre mão do que ao que você conquista. Abra mão da necessidade de ter razão o tempo todo. Abra mão da expectativa de ser compreendido em tudo. Abra mão da crença de que o outro precisa te amar do jeito que você idealiza. Quando você solta, você respira. Quando você solta, você vive. Você começa a experimentar uma alegria que não depende de nada externo, uma paz que não precisa de provas diárias de afeto. Você para de testar o outro o tempo todo. Você para de viver em modo de vigilância emocional. Essa leveza é fruto de segurança interna. E segurança interna se constrói quando você passa a se respeitar, a se acolher, a se priorizar. Não é egoísmo, é saúde. É você se colocar em primeiro lugar para não se perder dentro dos outros. É você se manter inteiro, mesmo quando está profundamente conectado a alguém. É você conseguir amar sem se apagar. Leveza emocional também é saber que nem tudo é sobre você. Nem toda frieza do outro é rejeição. Nem toda ausência é abandono. Nem toda distância é falta de amor. Às vezes, o outro está vivendo suas próprias guerras. E se você não aprendeu a ser feliz sozinho, vai transformar tudo isso em sofrimento pessoal. Vai fazer drama, criar histórias na cabeça, alimentar inseguranças, tudo por falta de eixo interno. Quem é feliz emocionalmente aprendeu a confiar mais na vida, a não fazer tempestade com cada mudança de vento. Aprendeu a observar mais e reagir menos, a falar menos do que sente e escutar mais o que precisa, a se afastar quando necessário, sem sentir que está perdendo algo vital, porque a única presença vital na sua vida é a sua. Felicidade emocional não é ausência de dor, é ausência de peso desnecessário. É saber que você pode viver, sorrir, crescer e seguir, sem se arrastar emocionalmente atrás de ninguém. É não precisar provar valor para ninguém. É saber que com ou sem o outro, você está completo. E quando você chega nesse lugar interno, você não quer mais relações caóticas. Você quer leveza, reciprocidade e silêncio confortável. 8. A maior prova de poder é estar só e estar em paz. Qualquer um pode parecer forte cercado de amigos. Qualquer um pode se sentir bem quando está em um relacionamento que preenche suas carências. Qualquer um pode sorrir quando tudo está dando certo. Mas a verdadeira
verdadeira prova de força, de estrutura, de poder emocional é estar só e estar em paz, sem precisar fugir do silêncio, sem precisar preencher o tempo com distrações, sem precisar de ninguém para justificar a própria alegria. A paz interior é a maior demonstração de domínio próprio que alguém pode ter. Porque viver em paz num mundo barulhento exige mais do que inteligência, exige estrutura. E estar sozinho com paz é o ápice dessa estrutura emocional. É quando você já não corre mais atrás de ruídos, já não precisa mais de vozes externas para sentir que existe, já não depende de aplausos, de curtidas, de respostas. Você é. Simplesmente é. Quem está em paz com a própria presença aprendeu a dominar o tempo, aprendeu que o ócio não é castigo, que o silêncio não é vazio, que estar só pode ser um dos maiores prazeres da vida, porque só quando você está só é que você realmente se escuta, e só quando você se escuta é que você começa a tomar decisões mais alinhadas com quem você é de verdade. O barulho dos outros te distrai, a presença constante dos outros te molda, te limita, te empurra para fora do seu centro, mas a solidão bem vivida te reconstrói, te recentraliza, te afina. Existe um tipo de força que nasce no silêncio da rotina. É quando você acorda cedo, não porque alguém te espera, mas porque você se prometeu isso. É quando você se alimenta bem, não para impressionar, mas porque aprendeu a se respeitar. É quando você treina, estuda, organiza sua vida sem testemunhas e faz tudo isso com excelência, porque a plateia que mais importa é a sua consciência. Estar sozinho com paz é saber que você pode contar com você. É não entrar em pânico quando ninguém responde suas mensagens. É não se perder quando os planos mudam. É não se desesperar quando a vida entra em fases silenciosas. É saber que o tempo vai passar e você vai continuar inteiro, porque você construiu um refúgio dentro de si. Você não tem mais medo de si, e isso por si só já é uma revolução. Quantas pessoas vivem fugindo de si mesmas, fugindo com conversas, redes sociais, relações vazias, compromissos inúteis, tudo isso só para não encarar o próprio vazio. Mas você, que aprendeu a estar só com paz, já não precisa disso. Você se encontrou. E ninguém tira isso de você. O poder de quem está bem sozinho é incômodo para os que vivem na dependência, porque você não se dobra fácil, não aceita qualquer migalha, não corre atrás para preencher buracos. Você se dá o luxo de observar em silêncio, de escolher com calma, de se afastar sem drama. Sua ausência se torna um lembrete de presença, a sua. Quem está bem consigo mesmo não faz alarde, mas impõe respeito com silêncio e postura. E esse poder não vem de arrogância, vem de serenidade. Você não se sente superior, você apenas não se sente menor. Você sabe o que carrega, você sabe o que construiu. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só vive, e vive com leveza, com clareza, com firmeza. Quando você atinge esse nível, a solidão não é ausência, é território sagrado. É onde você recarrega, é onde você cria, é onde você se reencontra. Você passa a ver o tempo sozinho como um investimento, não como castigo. Você transforma o silêncio em sabedoria, transforma os dias quietos em construção, transforma o estar só em expansão. A maior prova de poder emocional não é ter todos ao redor, é não precisar de ninguém para se sentir inteiro. É estar na própria presença e sentir: eu estou bem aqui. Não porque a vida está perfeita, mas porque mesmo imperfeita, você se tornou alguém que se acolhe, se conduz, se sustenta. E isso é liberdade. A liberdade de não mendigar amor, a liberdade de não implorar atenção, a liberdade de não se perder só para manter alguém por perto, a liberdade de ser, mesmo quando tudo e todos se vão. Quando você atinge esse nível de paz solitária, algo muda para sempre. Você deixa de buscar, você passa a atrair, porque sua energia se transforma. Você se torna alguém que brilha no silêncio, que encanta sem precisar falar, que inspira só por existir. E é aí que você entende: estar só não é fraqueza, é força refinada, é sabedoria conquistada, é paz merecida, é o ápice da liberdade emocional. Se tem uma verdade que esse vídeo deixa clara, é esta:
Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você precisa de estrutura, de rotina, de paz interior, de autonomia emocional. Você precisa se tornar o tipo de pessoa com quem você adoraria estar a sós. O resto é consequência. Amores virão, amigos passarão, ciclos se abrirão e se fecharão, mas você permanece. E é com essa permanência que você deve aprender a fazer as pazes. E porque a sua liberdade não está no que o mundo te dá, está no que você já construiu dentro de si. E quanto mais você desenvolve isso, mais leve, seletivo e sereno você se torna. Você não implora mais por presença, por afeto ou por atenção. Você não vive mais tentando caber em espaços que não te acolhem. Você não se perde mais em jogos emocionais. Você apenas vive com dignidade, com propósito, com verdade. E se você chegou até aqui, uma coisa é certa: você está pronto. Pronto para parar de sobreviver em relacionamentos vazios. Pronto para deixar de ser dependente. Pronto para transformar sua solidão em poder. Pronto para se bastar e fazer disso sua maior fortaleza. Escreva nos comentários: eu me basto, e isso é a minha maior liberdade. Porque é exatamente isso que você é: livre. E a liberdade emocional é o primeiro passo para finalmente dar certo na vida.